Olá, então sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Então, nós vamos trabalhar dois conceitos que são importantes dentro do cálculo estequiométrico, então, que é a disciplina que a gente está estudando aqui no Virgílio Vargas. Então, massa molecular e massa iônica. Os dois conceitos, pessoal, alguns autores trabalham eles como sendo conceitos iguais. O que muda de um conceito para outro é que a massa molecular ela está relacionada a compostos moleculares e a massa iônica a compostos iônicos. Única diferença. Mas a metodologia, de análise que a gente vai ter é a mesma para os dois casos. Então, ambas são obtidas a partir da somatória das massas dos átomos que compõem as substâncias que a gente está analisando. Então, agora, ao invés de eu analisar amostras que possuem apenas um tipo específico de elemento químico, dentro da porção, eu vou analisar agora uma substância formada por elementos químicos diferentes. Então, quando eu vou fazer a soma das massas de cada elemento químico, eu tenho que levar em consideração, então, a proporção de cada elemento químico dentro da minha amostra, ok? E aí, fazer a resolução. Então, primeiro exemplo, NaCl. Então, o NaCl é um composto iônico formado por cátion, sódio e ânion cloro, tá? E o NaCl, então, ele é formado por um átomo de cálcio que apresenta uma massa de 23 gramas por mol e um átomo de cloro que apresenta uma massa molar de 35,5 gramas por mol. Então vejam, cada um dos elementos químicos que estão compondo a minha substância. Como eu tenho apenas um átomo de cada um dos meus elementos, eu simplesmente vou fazer a soma. Então, 23 mais 35,5 dá um total de 58,5 gramas por mol. Então, o que eu quero dizer com esse 58,5 gramas por mol? Que 1 mol de substância NaCl apresenta uma massa de 58,5 gramas. Ou eu posso dizer que 58,5 gramas contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 compostos NaCl. Então, isso é a massa molecular, o conceito de massa molecular e massa iônica. Então, aqui a gente trabalha dessa maneira. Vejam que é bastante simples, a mecânica de resolução é bastante simples, tá? Apenas eu vou somar as massas dos compostos que formam a minha estrutura. Muito bem. O segundo exemplo já é um exemplo que traz um pouco mais de informação, então vamos analisar esse segundo exemplo. O hidrogênio, ele apresenta uma massa de 1 grama por mol. 1 grama de massa para cada mol de substância. E o oxigênio, ele apresenta uma massa de 16 gramas por mol. Observe o seguinte, na fórmula do meu H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e apenas 1 átomo de oxigênio. Então, a proporção ela tem que ser mantida. Então, como eu tenho 2 átomos de hidrogênio, eu vou pegar a massa do hidrogênio e vou multiplicar por 2. Então, 1 vezes 2, 2 gramas. 16 gramas por mol. Como eu só tenho um átomo, multiplico por 1, 16 gramas. Então, se eu somar 2 mais 16, isso dá um total de 18 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de substância água apresenta 18 gramas de massa. Ou 18 gramas de água contém 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Muito bem? Então, os conceitos eles são bastante simples, pessoal, mas só para que vocês tenham essas informações. Por que isso aqui é importante para nós? Porque quando a gente vai resolver cálculo estequiométrico, a gente vai resolver algumas equações químicas, algumas comparações em relação ao comportamento das substâncias numa reação química, o primeiro passo que eu preciso adotar antes da resolução é o cálculo da massa molar e massa iônica dos compostos que estão formando a minha reação química. Então é muito importante eu ter isso em mente. Muito bem.
próximo exemplo eu tenho CaNO3,2. Aqui a coisa fica um pouquinho mais complicada, tá? Mas não é difícil, mas eu tenho que ter uma atenção diferenciada. Veja, o cálcio ele apresenta uma massa de 40 gramas por mol. O nitrogênio apresenta uma massa de 14 gramas por mol. 14 gramas por mol. E o oxigênio apresenta uma massa de 16 gramas por mol. Muito bem. O cálcio ele aparece na quantidade de 1 unidade de massa. Então eu tenho 40 gramas de cálcio. Agora, se vocês verem, eu tenho aqui esse entre parênteses na minha fórmula. Então, este 2 que está aqui dentro do parênteses, ele multiplica o nitrogênio e multiplica o oxigênio. Então, veja, como eu tenho um átomo de nitrogênio dentro do parênteses e fora do parênteses eu tenho 2 átomos de nitrogênio, então vai ser 14 vezes 1 vezes 2, que totaliza 28 gramas de nitrogênio. Agora sim, 28 gramas. E o oxigênio? Cada átomo tem 16 gramas. Dentro do parênteses eu tenho 3 átomos de oxigênio e fora do parênteses eu tenho 2. Então vai ser 16 vezes 3 vezes 2. 16 vezes 3 é 48, vezes 2, 96 gramas. Ok? Então, aqui eu tenho, pessoal, a proporção de cada elemento químico na composição da minha estrutura. Então, vai ser 40 mais 28 mais 96 gramas. Então, isso aqui vai dar um total. Vamos pegar aqui a nossa falta-cuca, né, para a gente não correr nenhum tipo de risco. E vamos fazer, então, a conferência dos nossos dados. Então, pessoal, eu tenho para o CaNO3,2, um composto iônico, um total de 164 gramas por mol. Ou seja, cada mol de nitrato de cálcio ele apresenta uma massa de 64 gramas. Tá? Ou 64 gramas de nitrato de cálcio apresentam 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de nitrato de cálcio. Ok? Então, um exemplozinho um pouco mais elaborado, mas veja, como na matemática é propriedade distributiva, né? O número que vem fora do parênteses, ele multiplica tudo que tem ali dentro. Então, eu tenho que utilizar esse valor para que a proporção esteja correta. Ok? E o nosso último exemplo, H2SO4, então ele é formado por nitrogênio, que tem uma massa de 1 grama por mol. O nosso enxofre, que tem uma massa de 32 gramas por mol. E o oxigênio, que tem uma massa de 16 gramas por mol. Então, observem aqui que o hidrogênio ele aparece na quantidade de 2 unidades. Então, é 1 vezes 2, que totaliza 2 gramas de amostra. O enxofre, apenas um átomo, então serão 32 gramas, né? Sua parcela na massa molecular. E o oxigênio, ele aparece na quantidade de 4 átomos. Então, 16 vezes 4 dá 64 gramas. Então, 2 mais 32 mais 64, 2, 4, 8, 3 mais 6, 9. Então, total de 98 gramas por mol. Tá? Então, cada 1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4, tem uma massa de 98 gramas. Ou, eu posso dizer que 98 gramas de ácido sulfúrico contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido sulfúrico. Uma questão que é importante, pessoal. Eu preciso estar decorando esses valores de massa para os meus elementos químicos? Infelizmente, hidrogênio, carbono e oxigênio é importante que vocês tenham de cabeça.
O hidrogênio, 1 grama por mol. Carbono, 12 gramas por mol. E o oxigênio, 16 gramas por mol. Por que eu preciso ter esses 3 elementos memorizados? Porque a maioria dos exemplos, eles cobram esses átomos aqui. Se vocês forem fazer algumas questões envolvendo cálculo estequiométrico, lá no terceiro ano, por exemplo, lá na química orgânica, vocês vão ver que esses 3 elementos eles são bem frequentes dentro das análises. Então eu preciso ter esses elementos memorizados. Mas a maioria dos exercícios, né, a maioria dos testes que vocês fazem, tanto de simulados e tudo mais, vocês vão ver que o valor da massa molar para cada átomo ou para cada composto que vocês estão analisando, ela já é fornecida. Então vocês não precisam ter uma preocupação em estar decorando valores. É claro que com a medida que vocês vão treinando, vão resolvendo exercícios, vão fazendo os cálculos, vocês vão ver, por exemplo, que a água, o gás carbônico, o gás amônia, o próprio cloreto de sódio, né, o hidróxido de sódio, o NaOH, o próprio H2SO4, são compostos que são repetitivos, eles aparecem em vários exemplos. Então vocês podem estar, vocês vão acabar memorizando esse tipo de conceito, ok, pessoal? Então, eu acredito que agora, né, o que eu já passei aqui para vocês seja suficiente para vocês começarem, né, a praticar. Refaçam esses exercícios, pessoal, né? Refaçam essas análises, né? Sem estar assistindo o vídeo depois para vocês fixarem. Eu vou estar passando uma lista de exercícios com mais 20 compostos desses para vocês fazerem o cálculo da massa molecular iônica, para que vocês possam estar fixando esses conceitos, ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula.